Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, pela graça de Deus, eu venho até a vocês neste dia maravilhoso da parte de Deus. Nesse primeiro final de semana do quarto mês do ano 2022, o mês de abril, é bem verdade que esse ano de 2022 não está a ser um ano fácil, principalmente na vida daquelas pessoas que temem a Deus. Tem sido um ano que tem acontecido muitas coisas ruins, mas pela graça de Deus, pela vontade de Deus, a vontade de Deus tem que ser feita. E o tempo tem que ser aproveitado, principalmente o tempo para nós buscarmos a Deus, porque os dias são maus. Eu venho até a vocês da parte de Deus trazer uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. Mas antes de eu partilhar para vocês essa mensagem que o Espírito Santo me iluminou essa semana, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no meu canal que eu criei no YouTube. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Boas. Eu deixei disponível na página do meu perfil no Facebook. Visita o meu canal. Por quê? Porque você fazendo isso, você estará me dando a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus, porque é bem verdade que existem muitas pessoas que se encontram nesse momento aflita, angustiada, desesperada, sem rumo e sem direção. E a vontade de Deus é que todas as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. As pessoas às vezes elas não conseguem entender que sem Deus o homem não pode viver. Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Desde que Adão pecou, o mundo se tornou deficiente. E dessa forma, o homem tem encontrado muita dificuldade em ser feliz em todas as áreas da vida. Exatamente porque as pessoas não conseguem mais priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bem, eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, juntos nós iremos ouvir a palavra que o Espírito Santo irá de falar conosco, uma palavra forte. Espero que através dessa palavra que o Espírito Santo irá de falar tanto para você, tanto para mim, meu amigo, minha amiga, a nossa vida ela possa mudar. A palavra de Deus ela não é simplesmente para nós ouvir, é para nós ouvir ela, entender ela, colocar em prática na nossa vida diária e assim nós podemos ver a mão do Senhor a se manifestar na nossa vida. Muito bem. Feche os seus olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. É bem verdade, meu Senhor amado, que aquele que habita no abrigo de Deus, certamente seguro estará. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e ele jamais será atingido. A tua palavra declara dizendo o seguinte, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus a sua oração e sararei a sua terra. Eterno Deus, toma a direção dessa pregação, desse momento que eu estarei ministrando, que o Senhor estará ministrando a tua palavra através de mim. Que essa palavra, Deus, não venha simplesmente mudar a vida dos ouvintes, mas que a minha vida também ela possa mudar, que o meu relacionamento com o Senhor, a cada dia que se passa, ela possa brilhar como a luz da aurora que vai resplandecendo mais e mais até atingir o dia perfeito. Só tenho que te louvar e te agradecer. Toma a direção desta pregação, deste momento. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria de ler uma passagem para vocês, mais uma vez, como eu vou falando sempre. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, os nossos olhos se abrem, nós conseguimos assim sabedoria
que é para colocar o nosso dia a dia e assim poder alcançar uma vida feliz. Eu vou ler aqui a passagem que se encontra, a primeira passagem que eu irei ler, se encontra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim o texto sagrado, o tema da mensagem é oração. Diz assim o texto sagrado: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A segunda palavra que nós iremos ler se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Diz assim o texto sagrado. Efésios capítulo 1, versículo 14. Que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E a terceira palavra que eu irei ler para vocês se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, epístola de Paulo aos Hebreus. Deixa aqui abrir a minha Bíblia na epístola aos Hebreus, está logo no fim ao lado de Apocalipse. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz o texto sagrado: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a última palavra que nós iremos ler irá de confirmar os três textos que eu acabei de mencionar para vocês. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 34, diz assim o texto sagrado: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Glória a Deus. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para mim e para você, o tema da mensagem de hoje é sobre santificação e sobre santidade. Para começar, o que significa a palavra santificação, missionário? A palavra santificação é o processo de tornar algo que é impuro para ser puro, ou o processo de estar separado, de renunciar àquilo que é impuro, para ser a pessoa então ter uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Resumidamente, santificação é viver separado. A palavra santidade é o estado de santificação, ou seja, é o resultado da santificação permanente. A segunda pergunta é: quando acontece a santificação, missionário? A santificação é o processo que acontece quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Aí passamos pela regeneração. A regeneração é definida como o processo que passa da morte para a vida, ou seja, receber uma nova vida. E a regeneração ela acontece depois do novo nascimento. Assim, nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Passamos assim então a ter uma vida de santificação através da oração, da leitura da palavra de Deus e até mesmo através do jejum e de uma vida de dedicação, de consagração a Deus. Já a santidade ela vai começar a ser progressiva, vai começar a ser resplandecente à medida que nós vamos progredindo em viver uma vida de santificação para Deus. E a terceira pergunta é: qual a importância da santificação na nossa vida? É o que eu acabei de falar. É importante por quê? Porque ela vai nos ajudar a ser sensível a Deus, a poder ouvir a voz de Deus. Então, quando nós tomamos a decisão de começar a viver uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de meditação com a palavra de Deus, uma vida de consagração diária, se afastando assim daquilo que é errado, daquilo que pode desviar o nosso foco de Deus, a nossa vida ela vai começando progredindo devagar, repentinamente,
e ao mesmo tempo a espiritualidade, que é o resultado, também vai começar a se manifestar na nossa vida através da santificação. E quais são os benefícios da santificação? É aquilo que eu falei. Quanto mais nós nos santificarmos, teremos a possibilidade de poder ouvir Deus falando conosco. Deus, ele é santo. Em várias passagens da Bíblia Sagrada, nós vemos muitas vezes o nome de Deus mencionado como um Deus santo. O Senhor Jesus disse assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus, ele é um nome santo. É exatamente isso que define a personalidade de Deus. Nós servimos a um Deus que é santo. E por isso que Deus, ele quer que nós vivemos em santificação, para que a santidade dele possa se manifestar na nossa vida. Então, o que significa missionário inocente? Um texto que nós acabamos de ler, né? De Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz que esforcem-se para viver em paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É aquilo que eu falei. O Deus é santo, Deus é um ser santo. Então, se nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, ou se nós queremos ouvir a voz de Deus na nossa vida, a santificação é o caminho. E isso é um problema grave, porque muitas pessoas não conseguem entender, às vezes, por que uma pessoa que decidiu servir a Cristo deixa de ter um comportamento completamente diferente que a maioria tem. Por exemplo, se nós prestar atenção, todos os homens que Deus usou, que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada e que deixaram um legado aqui que é para ser como exemplo para os cristãos, até mesmo para Cristo, eles adaptaram pelo caminho da separação. Tem algo interessante aqui que é muito importante nós sabermos, que quanto mais nós nos santificamos, ou quanto mais nós decidimos seguir a santificação, nós teremos a tendência de estar sozinhos. Porque é aquilo que eu falei, ser santo é viver separado. É viver separado do pecado. É viver separado daquilo que a maioria faz. Santificação é estar separado das obras da carne, daquilo que atrai a nossa natureza. Santificação é viver afastado do pecado, afastado daquilo que a maioria gosta de fazer. É por isso que você vê que as pessoas que Deus escolheu para pregarem a palavra deles ou para fazerem história no Evangelho de Cristo, não foram qualquer um, foram pessoas que Deus escolheu e que Deus teve que isolar eles, que é para eles terem o seu tempo de consagração, de dedicação a Deus, que é para quando eles se manifestarem para o povo assim pudesse ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele é santo, meu irmão. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, ele vai exigir de nós um isolamento enorme, além do normal. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando começa a falar, por exemplo, de João Batista, a palavra de Deus, ela diz que João Batista ele vivia isolado no deserto. Olha só, meu irmão, ele vivia isolado no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, e ouvindo e aprendendo de Deus. O mesmo aconteceu com Cristo. O que é que Cristo ele fazia? A palavra de Deus, ela declara dizendo que Jesus se retirava. Glória a Deus. Olha, nós temos que entender isso, meu amigo, minha amiga. Deus não pode usar qualquer um de qualquer maneira, seja homem, seja mulher. Se eu e você queremos que Deus se manifeste na nossa vida, a santificação é um processo indispensável. Nós temos que aprender a se isolar. Nós temos que estar pronto e preparado, meu irmão, para aprender a estar longe das pessoas por um tempo, que é para poder ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas naturais, os homens naturais que só têm a visão para essa vida, que só vivem para essa vida, que só olham para as coisas dessa vida, elas nunca vão entender o comportamento do homem de Deus, do homem espiritual ou de alguém que quer se aproximar de Deus. Deus ele exige que a pessoa que quer se servir a Ele seja separado. Seja separado. Então é algo importante, porque quanto mais nós nos santificamos, ou quanto mais perto nós estivermos de Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo ele vai habitar no nosso espírito. Isso vai fazer com que nós possamos nos sentir completamente no nosso interior, cheio de paz, cheio de gozo, cheio de alegria. Um gozo inexplicável, ao tal ponto que não vamos sentir a falta das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque Deus ele preenche o ser humano.
Deus é o único que pode dar uma tranquilidade, uma paz, um gozo no nosso interior, que nem os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que nós gostamos nessa terra, podem nos dar. É por isso que vem as críticas, é por isso que vem as ofensas, é por isso que vem a perseguição. Por quê? Porque as pessoas não entendem a vida de alguém que é santo, ou a vida de alguém que decidiu se isolar para consagrar a sua vida para Deus. Olha, se nós queremos mais de Deus, meu amigo, minha amiga, nós temos que estar preparados para estar separados. Para estar separado de tudo e de todos. Para estar separado principalmente daquelas pessoas que não querem nada com Deus. Aquelas pessoas que só querem simplesmente a nossa companhia, que é para compartilhar fofoca, mais notícias. Daquelas pessoas que não sabem falar de Deus. Nós temos que aprender a viver isolado. Deus isolou João Batista no deserto para que ele não se contaminasse com o pecado. Vida tem compromisso, o Senhor isola de tudo e de todos. Deus isola de tudo e de todos, que é para quê? Que é exatamente com esse propósito, com esse objetivo, que é para a pessoa poder estar longe do pecado. Porque santificação é assim, meu irmão, Deus ele é santo, Deus não abre concepção de erro, meu amigo, minha amiga. Se nós queremos a salvação, a vida eterna, que é o resultado da santificação e da santidade, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar àquilo que a maioria gosta de fazer. Vivemos num mundo, meu amigo, minha amiga, que é sensual demais. Um mundo que cheira a sexo, um mundo que transpira sensualidade. As informações, as conversas das pessoas são completamente pornográficas. As conversas das pessoas são completamente imorais. Até daquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que são carnais. Tantas que são carnais no sentido que sorriem quando houve uma piada imoral, uma piada que não tem nada a ver com Deus. Então, esse tipo de pessoas para Deus não serve, meu irmão. Não serve. A sexta pergunta é por que Deus ele existe tanta pureza e tanta santidade do ser humano? É isso que eu acabei de falar, meu amigo, minha amiga. Deus ele é santo. Deus ele é santo. Olha, o livro da Bíblia que fala mais de santificação, de santidade, é o livro de Levítico. E no livro de Levítico nós encontramos várias descrições, Deus falando para Moisés, santifica o povo, fala para o povo não fazer isso, fala para o povo se afastar da imoralidade sexual, fala para o povo se afastar de tudo aquilo que contamina o corpo, alma. Quer dizer, Deus ele é santo, meu amigo, minha amiga. Deus, quando ele se manifestava, ou queria se manifestar para o povo de Israel, ele falava para Moisés, santifica o povo, porque eu vou aparecer no dia seguinte. Você imagina só, meu amigo, minha amiga. Deus ele é santo, meu amigo. Deus ele é santo. É por isso que Deus ele exige que o ser humano se santifique. Porque é o único caminho que nós temos que é para poder encontrar a Deus. É o caminho da santificação. É o caminho da santidade. Agora, a sétima pergunta é a seguinte. O que é que acontece então, missionário, quando nós não nos santificamos? É aquilo que eu acabei de falar. Se nós não tomarmos a decisão de santificar nossa vida para Deus, seremos pessoas completamente carnais. Então Jesus falou no texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, ele declara algo interessante. Olha, olhai por vós, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarreguem da glutonaria, das bebedices e dos cuidados desta vida e venha sobre vós aquele dia como improviso. O que tem levado as pessoas a não conseguirem ter uma vida de santificação para Deus? E a resposta no texto que acabamos de ler: bebedice, glutonaria e os cuidados desta vida. São os cuidados desta vida que têm afastado muita gente de Deus. Olha, nós somos seres humanos, é claro, né? O dia tem 24 horas por dia, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, né? Já estamos aí com 16 horas. Vamos falar se alguém um lanche, almoço, meia hora. A pessoa sobra durante o dia 4 a 5 horas. O que a mulher faz? Televisão, programas imorais, internet. Ou seja, isso aí nunca tem tempo para Deus. Então, quando nós não nos santificarmos, a consequência vai ser o quê? Vamos ser pessoas carnais. Vamos ser pessoas envolvidas, porque a bebedice e a glutonaria está classificado nas obras da carne. São pecados que corrompem o corpo. Jesus mencionou a bebedice e a glutonaria, mas ele, resumidamente, ele se referiu também a todas as obras da carne. Porque são os cuidados que levam a conquistar. São as preocupações que fazem com que as pessoas
não tenho tempo para Deus. São os cuidados da vida. Olha, se eu e você não conseguimos reservar tempo para Deus, então nunca vamos conseguir viver a vida cristã e trilhar pelo caminho da santificação. Isso tem que entrar na tua cabeça e na minha cabeça, meu amigo, minha amiga, que a santificação é o único caminho que é para nós poder encontrar Deus, que é para nós poder ouvir a voz de Deus. E ela passa por esse processo, o processo de viver sozinho. Todo grande homem, toda grande mulher de Deus, eles aprenderam isso. Eles entenderam que para poder ouvir a voz de Deus, eles têm que estar sozinhos. Eles têm que estar sozinhos, eles têm que se separar. Não tem outro caminho, meu amigo, minha amiga. Olha, Moisés ele ficou no monte 80 dias. 80 dias, a primeira vez ele fez 40 dias, deixou destruir as primeiras tábuas da lei. A segunda vez mais 40, faz total 80 dias. Mas na primeira vez que ele ficou os 40 dias no monte, o que é que o povo pensou? Moisés ele sumiu, ele morreu, não sabemos o que aconteceu. Então vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar, não sabemos o que aconteceu com isso. É muito simples a resposta. Moisés ele estava em santidade com Deus, estava em processo de santificação no topo do monte Sinai. E o povo ele não entendeu a mensagem. Eles, em vez de esperarem o seu líder em espírito de oração, de consagração, de humilhação e de jejum, o que eles fizeram? Se corromperam, se entregaram às farras e às festas. As pessoas não querem se santificar, mas só estão a fazer o quê? Estão a se entregar às farras, às festas, às fofocas, aos cuidados desta vida e como resultado, as pessoas não estão a ver Deus. Se eu e você não nos santificarmos, nunca vamos ouvir a voz de Deus. Deus só fala para quem Deus só fala para os homens e para as mulheres que estão sempre em processo de santificação. Deus só fala com o homem e as mulheres que estão sempre em processo de santificação. E a oitava pergunta é: por que devemos nos abster de tudo aquilo que contamina o nosso corpo, a alma e espírito? Então, o que eu acabei de falar, meu amigo, meu amigo. Vou dar um exemplo mais que me veio na memória sobre Daniel. Daniel, ele estava nos escolhidos dos jovens que foram selecionados para servir na corte do rei Nabucodonosor, na Babilônia, que era o grande império daquele tempo, do tempo de Daniel. Daniel, quando chegou no império da Babilônia, ele viu tanta comida, viu tanta liberdade aí, e ele viu que a comida que era selecionada aqui para eles comerem, era uma comida que era sacrificada aos ídolos, aos deuses pagãos. O que Daniel fez? Eu proponho no meu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, e chamou o responsável, né, pela comida dele e decidiu se separar dele, porque ele sabe, está entendendo, meu amigo, minha amiga, o que eu acabei de falar? Sempre que nós queremos algo mais de Deus, então nós temos que nos separar. Temos que nos separar das pessoas que não entendem por que nós estamos a nos separar. Porque é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que o homem se separe. Se separe, meu amigo. Olha, tem pessoas que só tem pessoas que têm amigos e amigas que só falam conversas imorais, que só falam coisas que não deveriam falar. Pessoas que a conversa deles é sempre inclinada aqui para fofoca, para falar mal da vida dos outros. Desse tipo de pessoas nós temos que afastar. Temos que nos afastar, sim, das brincadeiras, das risadas, dos gracejos, das gargalhadas, que é para santificar nossa vida para Deus. E quanto mais nós nos santificarmos, o que vai acontecer? A santidade, que é o estado, que é o resultado, ela vai se manifestar na nossa vida. É por isso, meu amigo, se nós queremos Deus, nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão daquilo que contamina o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Daniel, ele entendeu isso quando chegou no império da Babilônia. O que Daniel fez? Ele se separou. Ele falou: não vou me contaminar. Não vou me contaminar. E Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Esse é o resultado. Quanto mais nós nos santificarmos, o crescimento, o resultado da santificação vai ser progressivo. Vamos querer mais nos santificar. Vamos querer mais de Deus. E é isso que Deus quer, meu amigo, minha amiga. E o benefício será nosso. Quanto mais nós nos santificarmos, nós seremos pessoas completamente espirituais. A espiritualidade, assim como a santidade, ela acontece
ela vai acontecer à medida que nós vamos crescendo em santificação. Quanto mais eu e você orarmos, quanto mais eu e você conhecemos a palavra de Deus e decorar a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo governar o nosso espírito, a santidade vai se manifestar. Vai se manifestar nas nossas palavras, vai se manifestar no domínio próprio, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. A santificação ela vai se manifestar. É exatamente isso que Deus quer. Você vê, quanto mais nós nos santificamos, a natureza de Cristo ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Por que hoje as pessoas são grossas? Por que hoje as pessoas são violentas? Por que hoje as pessoas não sabem responder? Por que as pessoas são duras de coração? Por que as pessoas elas são completamente frias para o pecado? Ou são pessoas que são completamente apaixonadas pelo pecado? Ou sentem prazer nas coisas desse mundo? Porque as pessoas as pessoas não se santificam. As pessoas vivem uma vida carnal, uma vida... A cabeça, o coração das pessoas está cheia de pornografia, está cheia de sujeira, está cheia de imoralidade, está cheia de novela, está cheia de coisas sujas que as pessoas vejam durante o dia. E as pessoas vão manifestando isso no dia a dia, dia a dia, sendo assim cada vez pessoas mais carnais e a santificação longe. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo, meu amigo, amigo. Deus não abre concepção de erros. Olha, eu estou a pregar tanto para você como para mim. Deus não tem pacto com o pecado, minha amiga, minha amiga. A santificação vai nos levar para o céu. O pecado vai nos levar para o inferno, se não tomar decisão de santificar, de consagrar a nossa vida para Deus. E a pergunta seguinte é: por que devemos ser santos? Por que devemos ser santos? Porque Deus ele é santo, meu amigo, minha amiga. O céu não é para as pessoas sujas. O céu não é para as pessoas que, durante que tiveram vivas aqui na terra, viveram uma vida completamente longe de Deus. O céu não é para essas pessoas. O céu é para as pessoas que viveram todo o seu processo, todo o seu estado da sua vida aqui na terra, consagrando, dedicando o seu tempo para Deus. É por isso que você vê que a santidade é uma marca na vida daquele que ama a Deus. Toda pessoa que ama a Deus, de repente, mesmo que ela estiver, por exemplo, né? Ela estiver numa festa, ou se lhe convidarem para ir no ambiente social, e as pessoas estiverem a falar demais, ou a falarem aquilo que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, o que vai acontecer com o homem espiritual, com a mulher de Deus? Eles vão se afastar, eles vão se retirar. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles são tão obcecados pela santidade de Deus, que se eles estiverem no ambiente que as pessoas só estão a dar risada, só estão a brincar, só estão a fazer gargalhada, só estão a contar piadas que não tem nada a ver com Deus, a pessoa vai se afastar, a pessoa vai se desativar daquele meio. Por quê? Porque quanto mais nós nos santificamos, mais estranho e mais esquisito nós vamos parecer para as pessoas. Quanto mais perto, meu amigo, minha amiga, eu e você estivermos de Deus, mais estranho, mais esquisito vamos parecer para as pessoas. Porque as pessoas vão ver que o nosso comportamento não é normal. O comportamento de um homem, de uma mulher de Deus que vive em santidade não é normal para as pessoas que são normais. Porque ele é ávido, ele é obcecado pela santidade de Deus. A santidade de Deus lhe leva a se afastar para não se contaminar. A santidade de Deus leva um homem ou uma mulher de Deus a sair no meio de pessoas escarnecedoras, de pessoas profanas, pessoas que não têm nada a ver com Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, não tem outro caminho. Se nós queremos Deus, se nós queremos ter experiências gloriosas, experiências maravilhosas, experiências poderosas com Deus, então nós temos que aprender a se santificar. Nós temos que aprender a se afastar daquelas pessoas que não têm nada de Deus. Nós temos que aprender a se afastar de homens e mulheres que não têm nada de Cristo. Jesus ele evangelizava, ele pregava o evangelho, mas por que Jesus se retirava? Porque ele sabe que a santificação é um sinal na vida daquele que temia a Deus. Jesus se retirava, a multidão lhe seguia, mas ele se retirava. Por quê? Porque esse é o comportamento de um homem ou uma mulher que aspira à santificação. Ele é separado, ele não se contamina, meu amigo, minha amiga. Os homens e as mulheres de Deus que foram grandemente usados pelo Senhor são pessoas separadas. Espero que essa palavra aqui ela tenha impactado tanto a mim, tanto a você. Não fica ofendido, meu amigo, minha amiga. A minha missão como missionário é pregar a palavra de Deus.
Independentemente se você vai gostar ou não, porque as pessoas quando ouvem um missionário a pregar, as pessoas atacam ele. Por que ele está fazendo dessa maneira tão violenta? Nem que eu estou a falar, o que o Espírito Santo quer que tanto você como eu, nós aprendemos a ouvir. Porque às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós gostamos de ouvir, mas não é assim. Deus ele quer que nós... porque o sacerdote ele fala aquilo que ele ouve as lamentações do povo e fala para Deus. Já o profeta não, o profeta ele ouve os pensamentos de Deus, ele transmite diretamente para o povo. Se nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, então nós temos que nos santificar. E em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis até o Apocalipse, está recheado de textos que Deus fala sobre santificação, porque Deus é santo. Todas as vezes que o povo pecava, Deus se afastava. Mas quando o povo se santificava, Deus ele via contra o povo. Porque Deus é santo. Deus não se contamina, meu amigo, minha amiga. Deus ele é puro. Deus, a santidade da natureza de Deus, da natureza divina, meu amigo, minha amiga. Então, nós se amamos ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Então, nós temos que aspirar à santificação. Sabe por que as pessoas sentem medo de Deus ou têm medo de se converter? Porque as pessoas não querem a santificação. As pessoas querem viver uma vida de qualquer maneira. Então, o céu não é para essas pessoas. Se eu e você queremos entrar no céu, queremos a vida eterna, temos que nos santificar. Temos que nos afastar do pecado. Se você quer a santidade de Deus na tua vida, você que é homem, que é casado e que tem amantes, tens que abandonar os amantes e ser fiel à tua esposa e viver uma vida de santificação. Moça e rapaz, você que quer a santificação de Deus na sua vida, a santidade de Deus na tua vida, então tens que parar de fazer aquilo que a maioria faz e fazer aquilo que Deus quer. É a única solução que é para a glória de Deus se manifestar na tua vida. É por isso que quando as pessoas vejam um homem de Deus que é santo, as pessoas querem estar sempre lá dele. Por quê? Porque ele tem algo que a maioria não tem. Por que as pessoas vou dar um exemplo de santificação que me vou da memória. João Batista. Quando João Batista ele começou a se manifestar, ele foi para o trono e denunciou o pecado de Herodes, falou: você é um homem adúltero. Herodia não é tua mulher, mulher de teu irmão, e a lei não te convém tê-la como mulher. A palavra de Deus ela diz que Herodes ele tinha raiva de João, mas ele não conseguia matar João. Ele sentia a ira de João, mas ele falava que João tinha duas qualidades que nenhum homem na terra naquele tempo tinha. Era um homem justo e santo, glória a Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Isso é resultado do tempo que João ficou no deserto com Deus, sozinho, em solidão, isolado. Consagração, oração, jejum, santificação, comendo gafanhoto e não silvestre, fazendo aquilo que a maioria não quer fazer. Magro, mas cheio de Deus. Assim era João Batista, meu amigo, minha amiga. Nós temos que ser santos. E é isso que eu falei, que a santidade de Deus ela atrai. Ela atrai tanto aquilo que presta como não presta. A santidade de Deus o que fez? Quando Herodes proibiu João de entrar no palácio e de chegar aqui para anunciar a palavra de Deus para o povo, fechou a fronteira aqui para João, não vi mais. O que acontecia? O povo todo seguia João no deserto, glória a Deus. Sabe isso o que, meu irmão? A santidade de Deus atrai. A santidade de Deus chama a atenção porque é algo de Deus. A maioria não tem. Um homem santo, uma mulher santa, você olha para ele, você não consegue entender, mas vê Deus na vida deles. Glória a Deus. Que essa palavra aqui, ela possa impactar tanto eu e você, que daqui em diante nós possamos nos santificar mais, irmão. Nós temos que nos santificar mesmo sim, porque os dias são maus. Esse ano aqui tem sido um ano que está sido marcado com muitas mortes. Muita gente está morrendo. Muita gente está morrendo, meu amigo, minha amiga. Então, enquanto você e eu estamos vivos, vamos aproveitar que é para colocar no nosso altar em ordem. Rever como é que está a nossa vida com Deus. Não é tempo de brincar mais, meu amigo, minha amiga. Olha, a cada dia que passa, esse mundo aqui está perdendo a graça. Então, eu e você temos que mudar de vida, temos que mudar de comportamento, porque o Filho do Homem ele virá como ladrão da meia-noite. Só os que tiverem percebido é que serão salvos. Que essa palavra tenha impactado a mim e a você. Vou fazer a oração, espero que o Espírito Santo me possa fazer a obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sempre em nome e prazer, Santo Deus,
ouvir a tua palavra, conforme a tua palavra ela declara, dizendo o seguinte, que Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Santo Deus. Não é só o teu nome que é santo, mas o Senhor é santo. É por isso que a tua palavra ela declara o seguinte, que sede santos como Deus é santo. Glória a Deus. Nos ajuda, Deus, a ver uma vida de santificação. É bem verdade, Senhor Jesus, que o ser humano ele é inclinado para o mal. O ser humano ele é inclinado para tudo aquilo que a sua natureza humana deseja. É a natureza do ser humano que vai levar para o abismo, para o inferno. Por isso eu quero te pedir, Deus, em nome do Senhor, enquanto há vida, enquanto há tempo, nos ajuda, Deus, a nos santificarmos mais, a nos consagrar mais, a ler mais a tua palavra, a orar mais, a fazer aquilo que a mulher não quer mais fazer, Senhor Jesus. Porque os dias são maus, o Senhor virá como ladrão da meia-noite. Somente os que tiverem apercebido irão entrar nas bordas do Cordeiro com o Senhor. Que essa palavra, Espírito Santo, que o Senhor fala não somente para essa pessoa que está a ouvir, mas para mim também. Que o Senhor nos ajude a viver em prática, que o Senhor nos ajude a colocar em prática e aprender a se isolar mais. Aprender a fazer aquilo que João Batista fazia, que é se isolar no deserto. A fazer aquilo que Cristo fazia, que era se retirar no deserto, no monte, que é para orar ao Senhor. Sinal da santificação. É bem verdade que o Senhor deu graça de ter a oração e jejum, que é para se poder ter acesso ao Senhor. Nos ajuda a nos santificar mais, nos abster das coisas carnais. Mesmo que seja necessário nós perder a amizade das pessoas, a amizade do mundo, mas para ganhar a tua santidade, Deus, eu aceito, eu quero a tua santidade. Porque a tua santidade, como ela é a única segurança de ter a certeza da salvação e a vida eterna. Obrigado por essa palavra, que o Senhor nos ajuda a esconder no nosso coração para não pecar contra ti e a cumprir na nossa vida diária. Eu que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir, conforme eu falei sempre. A mensagem não é minha, a mensagem é uma iluminação do Espírito Santo. Da minha parte, quando eu pego a mensagem, a iluminação do Espírito, eu vou pesquisar, vou analisar, mas a melhor mensagem é sempre aquela que o Espírito Santo fala. E conforme eu falo sempre, quando nós oramos a Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, Deus ele fala. Vamos ser ávidos, vamos ser obcecados por Deus, pela santidade de Deus. Você vai ver, se você e eu fizermos isso, a nossa vida irá de mudar, a nossa vida irá de ser completamente diferente. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que tenha se isolado para ficar com Deus quase toda a sua vida e teve um final triste. Todos tiveram um final feliz, todos eles não. É bem verdade que eles foram perseguidos, foram caluniados, foram ofendidos, sofreram, foram pisados, foram humilhados por causa da santificação, mas tiveram um final feliz. A santificação é a única solução para nós poder ser felizes nessa vida. Um abraço até a vocês. Espero estar com vocês até a próxima pregação que o Espírito Santo me dê para falar com vocês. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tchau.